Graças a Deus. Bom dia, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? E estamos agradecidos a Ele por mais esse dia que nós o dedicamos em seu louvor. Se você quiser marcar a leitura bíblica que será usada nessa manhã, está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Será a leitura que o pastor William Alves usará. Nós vamos cantar o hino de número 182, Bem de manhã, embora o céu sereno. 182. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal podrá brigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. No dia ao fim, após os seus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor. Encontra Deus, prazeres e pressares, levando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E sem cessar, vigia cada instante, teu inimigo ataca sem cessar. Só com Jesus em comunhão constante pode o mortal ao céu chegar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Aleluia, graças a Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Nós não temos nenhum pedido aqui por escrito, mas se você tem o seu, coloque ele na presença do Senhor. Grandioso Deus, Pai Celestial, quão gratificante é, Pai, mais uma vez estar em sua casa, Senhor Jesus, nesta manhã, ó Pai, e poder cantar hinos ao seu louvor, meu Deus, e poder chegar até o seu trono de graça, Senhor, até o seu altar, meu Pai. Grandioso Deus, Pai Celestial, aqui é um povo que crê, Senhor Jesus, no que o Senhor tem deixado para nós, Pai. E crendo, Senhor Jesus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, todas as nossas necessidades, ó Pai. O Senhor é conhecedor, Senhor Jesus, da necessidade de cada um que tem a sua mão levantada, Pai. E nós Te pedimos que o Senhor seja conosco nesse dia, que o Senhor
nos abençoe, Pai. Fale aos nossos corações, meu Deus. Pai Celestial, nós te pedimos, Senhor, pela vida, pela viagem de nosso pastor, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, Pai, neste dia também. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos dar lugar aos diáconos. Já se declina, já é o final do dia, está cumprindo a predição do profeta Zacarias. Diz que no tempo da tarde uma luz haveria, esta luz já raiou, a mensagem já ecoou da boca de um profeta, o mensageiro desse dia. Porque viver em trevas, quando a luz brilhando está, a porta da graça ainda está aberta. Entre logo, meu amigo, nesta verdadeira luz, é o sinal mais evidente da volta de Jesus. Jesus falou, restauraria tudo afinal. É William Branham que nos chamou de volta à palavra original. Este Elias não é o tisbita, João Batista nem Eliseu. Ele é a quarta criatura, a águia voando nas alturas, nos levando à morada segura, ao lar que Jesus nos prometeu. Porque viver em trevas, quando a luz brilhando está, a porta da graça ainda está aberta, mas um dia se fechará. Entre logo, meu amigo, nesta verdadeira luz, é o sinal mais evidente da volta de Jesus. Entre logo, meu amigo, nesta verdadeira luz, é o sinal mais evidente da volta de Jesus. Graças a Deus. Nós queremos dar o nosso bom dia aos irmãos que estão conosco através da internet, que são as igrejas de Bonfinópolis, Vianópolis, Caldas Novas e Tucumã, no Pará. Pastor José Borges está em conexão conosco. E também os irmãos Gideones de Moraes, em Salvador, irmã Nair e Eliana em Alexânia, irmã Maria Aparecida, na fazenda Palmital, Leopoldo de Bulhões, irmã Selma e Geraldo, na fazenda Santana, em Vianópolis, irmão Davi de Souza Melo e família, em Goiatuba, irmã Cibele Cristina e Maria das Graças, também em Goiatuba, e irmã Aparecida Dias e Rafaela Dias, em Engenheiro Navarro. Mais 4 conexões não identificadas. Que o Senhor Jesus continue vos abençoando.
Nessa ocasião, nós estamos com a presença do pastor William Alves, que estará pregando para nós nessa manhã e hoje à tarde. Eu creio que será um dia abençoado. Amém? Sobre o toque do hino Somente Crer, vamos receber então o pastor William. Querido Deus, somos um povo agradecido esta manhã, mas ainda, Senhor, estamos vivendo em um mundo escuro, que não há nenhum de nós aqui esta manhã, Pai, que não sinta que nós queremos uma caminhada mais íntima contigo. Nós queremos esse teu toque em nossa vida, que pode nos amaciar e nos tornar flexíveis, de modo que tu possa nos mudar a qualquer momento, moldar-nos em filhos e filhas de Deus. Esse é nosso propósito aqui, Pai. Esse é meu único objetivo que tenho, é tentar viver perante ti e receber a tua palavra e falá-la aos homens e mulheres que, não para ser uma pessoa diferente, mas para tentar honrar aquele que me deu vida. Concede-o, Senhor, que não haja uma pessoa que hoje, ou se estamos em conexão esta manhã através da nação novamente, que não haja uma pessoa que esteja no som da nossa voz, que alguma vez tenha de entrar nessa grande câmara, não te conhecendo na virtude da tua ressurreição. Se houver pecadores em algum lugar pelo país afora ou nesse edifício, nesse grande auditório sentado aqui esta manhã, se houver aqueles que não te conhecem, possam este ser o dia em que a consciência deles seja sacudida, despertada, e entenda que não sabem em que minuto podemos ser chamados ou convocados a responder por nossas vidas nas alturas. E se nosso nome ainda estiver nesse livro do talo, condenados estaremos, mas se estiver no livro da vida do Cordeiro, a verdadeira vida, então estamos salvos. E que, Senhor, à medida que essa vida se move da folha para o pólen, para a casca, então para o grão, enquanto estão atravessando esta manhã, se houver alguma vida a entrar no grão que ainda está depositada nesse talo, faze-a sair hoje, Senhor, que siga o mover do grão, porque o pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos. Amém. Eu quase que não ouvi. Bom dia. Amém. Eu estou muito feliz essa manhã, porque agora eu tenho 2 aniversários. Eu tenho aniversário que nasci a primeira vez no dia 30 de abril. Não vou falar o ano.
E no dia 26 de dezembro eu nasci de novo. Deus me deu mais uma oportunidade aqui na terra. Ele permitiu eu ficar mais um tempo. Então eu estou agradecido por isso. Deus abençoe nossos irmãos que estão em conexão, foram citados, igrejas. Interessante, né, essa oração do irmão Brana aí na mensagem, tentando fazer uma obra para Deus. Ele estava com pessoas em conexões pela nação. E nós também, né? Estado de Goiás e até no Pará, Minas, Bahia. Deus abençoe todos vocês. Um abraço especial para minha sogra. Eu te amo. A senhora é muito especial para mim, para Esther e para suas netinhas, que estão aqui, né? A irmã Esther, a irmã Nayane e a irmã Natane está comigo. E tem um rapaz também que veio comigo. Eu gostaria de apresentar ele. Cadê o... Fica de pé aí. A câmera já pegou ele aqui, não precisa ficar de pé, não. É o irmão Sávio, de Caldas Novas. É um jovem abençoado. E dessa vez ele veio comigo. Será que sua mamãe está te vendo lá, Sávio? Ou será que ela não foi no culto? Sua mamãe te viu lá, ó. Os irmãos de Caldas Novas. Sávio é um rapaz abençoado, viu? E todo rapaz está procurando alguma coisa. E toda moça está procurando alguma coisa. E há 17 anos atrás, eu vim aqui em Leopoldo de Bulhões, que é a melhor cidade do estado de Goiás. Os irmãos de Caldas Novas não vão ficar achando ruim, mas Leopoldo de Bulhões é a melhor cidade do estado de Goiás, depois de Caldas Novas, né? Mas eu vim aqui também, irmão Sávio. Aí cantei um hino aqui, bem exibido mesmo. A família que não tem a paz. Aí quando eu cantei esse hino, aí abriu uma portinha, né? Aí abriu uma portinha, até que um dia eu entrei nesse corredor. No dia 12 de maio de 2002. Um abraço para o pastor Ivaldo, onde ele estiver, ou quando ele for ouvir, se ele for ouvir a pregação, por essa honra que ele nos concede. E eu também quero mandar um abraço especial para os irmãos em Caldas Novas, a igreja aí. Irmã Ademir, irmã Quíria, diz que está em conexão, mas não identificam. E também para essa família maravilhosa em Goiatuba, irmão Davi de Souza Mello e sua família, esposa, filhas, e também a irmã Cibele Cristina e Maria das Graças, vó e neta, também em Goiatuba. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Falaram que eu posso pregar até meio-dia. Todo mundo tomou café? Amém? Eu vou ficar bem à vontade, vou procurar ficar bem à vontade, igual eu fico lá na nossa igreja. E eu disse para as minhas igrejas, para os irmãos orarem por mim, porque eu teria que falar aqui hoje, e aqui é mais difícil. Nós vamos ler aí Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Gostaria que vocês que estão aqui e que vão vir à noite, passassem o dia pensando em consagração. E eu desejei, se Deus não mudar nossa linha, à tarde nós termos uma pequena palavra sobre consagração, poucos minutos, talvez uns 5, e termos um culto de libertação e cura divina. Amém? E eu conto com as orações de vocês durante o dia. E se tem alguém que precisa disso, precisa ser liberto da maior doença que é o pecado,
e até mesmo de doenças no estado físico, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? A oração da fé salvará o doente. Por as mãos sobre os enfermos e eles curarão. Se tem alguém lá que precisa, eu quero dizer para os irmãos que esse Jesus tem tornado muito real para mim nos últimos 30 dias. E eu desejei isso. E eu creio que nós vamos ser muito abençoados. Às vezes nós pensamos e até trazemos pedido e até convidamos pessoas para vir receber oração, quando é uma coisa, ao nosso ver, pequena, né? Mas nesses 10 anos de ministério, Deus tem nos dado a graça de ver pessoas com enfermidades diversas sendo curadas, até mesmo câncer, porque Ele é o mesmo e Ele está conosco. E se você crê, tudo é possível. E eu sei que vocês creem. Agora, olha o quanto de pessoas estão aqui, olha o tanto de força, de fé que há nesse lugar. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Muito obrigado, Jesus, que a Tua palavra seja vivificada em nossas almas. Amém, Jesus. Assentai-vos. Na mensagem, um super sinal, parágrafo 36, o profeta diz assim: quando nós temos a noite mais escura, e parece que às vezes está tão escuro durante essa noite, que não podemos nem mesmo ver nossas mãos diante de nós. E é a esta hora que o relâmpago bifurcado brilha mais forte. E é nessa hora que nós estamos vivendo que a luz vai mostrar o seu poder de uma forma muito mais visível, porque nunca teve um momento de tanta escuridão como esse que nós estamos. Então, se você é luz de 10 watts, brilhe seus 10 watts. Em uma noite escura, em um mundo escuro, em uma escola escura, em um trabalho onde há negrume, essa luz faz muita diferença. Ontem eu estava voltando do culto em Morrinhos e deu uns relâmpagos assim bonitos, sabe? Sexta-feira também, voltando de Pires do Rio, deu um relâmpago tão forte que ele clareou mais do que o farol. Então é isso que o profeta está falando. Está muito escuro, um relâmpago faz você ver o caminho. Está muito escuro, acabou a energia na sua casa, mas a lanterninha do celular tem um valor tão grande. Mas está tudo claro. Que diferença vai fazer se nós ligarmos uma lanterna aqui dentro? Nenhuma. Imagine só a diferença que você faz por onde você passa. Nessa hora que estamos vivendo, onde o mundo está caindo aos pedaços. Gostaria de falar um pouquinho com os pais. Mensagem, um homem correndo da presença do Senhor. O profeta fala da responsabilidade. Nós estamos em uma escola. E aqui ele diz assim: quando você chega a escolher a sua esposa, a se casar, ou escolher o seu marido, você tem que assumir uma responsabilidade. Às vezes pensa que é só mar de rosa. Mas no mar de rosa tem mar de espinho. Tem responsabilidade, viu, garotas? Você que gosta de dormir muito,
gosta de dormir muito. Presta atenção, ó. Moça que gosta de dormir muito, que não gosta de fazer café, que não gosta de lavar vasilhas, que não gosta de lavar roupa, que não gosta de passar roupa, que não gosta de arrumar casa, ela não pode pensar em casar. Rapaz, que gosta de dormir muito, que não gosta de trabalhar, que não gosta de ajudar, que não preocupa ou não pensa que ele tem que ter uma profissão e que ele tem que ter um lugar para levar ela, e não pode ser debaixo da ponte, ele não pode pensar em casar, porque casamento é uma responsabilidade que só, escuta isso aqui, ó, que só a morte faz ela acabar. Os homens estão legalizando tanta coisa, mas diante da mensagem do sétimo anjo, da Bíblia Sagrada, só a morte tira quem entra nessa responsabilidade. Então precisa de oração. E a palavra oração, ela tem duas partes: orar e ação. A moça fica orando, Senhor, Senhor. O rapaz, Senhor, eu preciso da minha Rebeca, Senhor. Manda ela, Jesus. Mas ele não age, não tem ação. A Rebeca não vai atravessar o deserto assim, não. Só se o Eliezer levar, né? Então você deve lembrar, talvez você construiu uma casa bonita, boa, então lembre-se, como mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar filhos. E eu queria fazer uma pausa aqui, os irmãos de Caldas Novas e as minhas ovelhas. Às vezes muito pensa que criar filho, o pai pensa que é colocar o arroz, vestir, criou. Às vezes a mãe pensa que é dar banho, pôr para dormir, preparar para levar para a escola e acabou. Não é só isso, não. Criar filhos vai um pouquinho além. E a responsabilidade é dos pais de ensinar o caminho do Senhor, muito especialmente das mães, disse o profeta, de educar, porque nunca teve uma era com crianças tão mal educadas como essa que nós estamos. E a culpa não é das crianças, não, é dos pais. Vocês já viram assim? Tem uns que chegam na casa da gente e invoca que quer levar uma coisa, e a mãe fala, né, ele tem que levar, deixa ele levar. E aí a criança fala que é dele, uma coisa que não é dele, e o pai e a mãe olha para a gente e quer que a gente deixe ele levar, né? Eles chegam na igreja, eles querem virar a igreja. E aí eles querem que o pastor fale assim, não tem problema não, é melhor eles virem e virar a igreja mesmo, e está vindo, do que se ele não vier, fica pior, pastor. E os diáconos não podem também falar nada. É difícil, né? É responsabilidade dos pais. Quando eu era criança, meu pai sentava no primeiro banco e nós sentávamos junto dele. Minha mãe sentava do outro lado e minhas irmãs sentavam junto dela. E ai de nós, se na igreja a gente olhasse para trás. E quando ele não ia, trabalhava, às vezes a empresa, naquele horário ele não ia, ele escalava o diácono para cuidar da gente. E tinha um diácono lá que puxava a orelha da gente. Irmão Cláudio, vocês conhecem irmão Cláudio? Seu cunhado, coisinha boa, né? Irmão Cláudio era também lá de Binaçu. Ele sentava atrás, parecia que tinha uma formiguinha que cutucava ele, e ele furava a gente com outros meninos. E a gente ficava com vontade de bater nele, né, quando saísse lá do culto, mas na hora a gente tinha que ganhar a ferroada, e às vezes só dar uma mexida e podia fazer nada, porque ou meu pai ou o diácono estava ali para nos ajudar. Olha que santinho que era o Cláudio, né?
Aí tinha um outro lá, que era o Carlos, filho de um diácono. Ah, meu Deus, mas que peça abençoada, que presentinho que Deus mandou, né? Que menino, gente. Ele tinha um negocinho com ele. Fazia isso, beliscava a gente, fiava palito furando a gente. Só que esse um dia nós acertamos as contas com ele lá na fazenda. Nós encontramos ele longe do pai dele, que era diácono, longe da mãe dele, longe de todo mundo. E nós pegamos os dois, mas eu e meu irmão, mas nós acertamos tudo o que aconteceu dentro da igreja. Billy Paul é que fala que filho de diácono é complicado. Leia o testemunho dele, ele vai dizer isso. Ele fala que os filhos dos pastores é muito complicado, não é, Josué? Aí ele disse, junta com os diáconos. Josué também, capaz que era santinho, era um anjinho de Deus. Mas era assim, amados, as coisas. Hoje, criança não senta junto com os pais, senta junto com os avós, às vezes senta junto com a titia, sai da vista dos pais e mesmo junto com os pais. O problema maior é os pais mesmo. É que mudou a forma de criar. Mas saiba disso, é responsabilidade sua, pai e mãe, de criar seus filhos. Eu já estou muito tempo aqui, né? A Brana fala sobre as paredinhas lisas, que logo você vai ver mãozinhas nela, a responsabilidade da instrução, a responsabilidade de vestir. Ele diz, tudo é responsabilidade. E é tão fácil quando as responsabilidades nos encaram, de safarmos delas. Correr da responsabilidade. Não, eu não vou bater no meu filho, não. Eu não vou corrigir ele, não. Tadinho dele. Depois nós ficamos falando de Jonas, que correu do chamado de Deus. E então o profeta diz, é uma responsabilidade do pai, da mãe, encarar isso. Ele disse, é difícil, mas ele tem que encarar essa de corrigir os filhos. Corrigir seus filhos. Aqui já na mensagem Testemunhas, eu vou aqui nas eras da igreja, depois eu vou ali na mensagem Testemunha, dar uma beliscadinha, viu? Mensagem de Esmirna. Nós estamos estudando as eras na escola, e vamos aqui mais um pouquinho. Página 119. O profeta diz, agora você pode começar a ver porque as línguas não são a evidência de ser batizados com o Espírito Santo. Não é dito em nenhuma era que quem tem língua diga o que o Espírito está dizendo. Nosso versículo foi, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja, essas paredes aqui? Igreja, eu. O Espírito diz coisas para nós. Mas interessante que todo mundo tem ouvido, não tem? É muito raro você ver uma pessoa sem a orelha, sem o ouvido mesmo. É raríssimo. Mas esse ouvir aqui é um ouvir diferente. É um ouvir o que o Espírito diz. E você tem esse ouvido espiritual, sensível para ouvir a voz de Deus. Amém? Não é dito em nenhuma era. Quem tem língua, diga o que o Espírito está dizendo. Isso põe de lado as línguas, interpretação delas, profecias, etc., como uma evidência. Então agora você vai observando se você tem o Espírito Santo. A evidência é ouvir, está destacado aqui, é ouvir o que o Espírito diz. O Espírito está falando. Sim, o Espírito está ensinando. Eu gravei muito destaque nesse encontro, assim, gravado mesmo, sabe? Um do pastor Edson Honório, ele diz assim, Deus nos ensina
Deus nos ensina coisas úteis. E não tem um povo que tem mais ensinamento do que o povo da mensagem de William Branham. Deus nos ensina como viver aqui e ainda nos ensina as coisas eternas. Isso é exatamente o que Jesus disse que faria quando ele viesse. São João 14, 26. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E é exatamente isso que aconteceu. É assim que os evangelhos foram escritos. Estes homens relembraram pelo Espírito Santo as próprias palavras que Jesus falou. E por isso que os evangelhos são preciosos. Amém? O evangelho é a coisa mais preciosa. A Bíblia é a coisa mais preciosa, é o melhor livro. No entanto, é muito pouco usado pelos cristãos. Eu não vou falar do mundo lá fora, não. Vocês já ouviram aquela história da irmã? Pastor, eu estou com vontade de ler minha Bíblia, mas, pastor, já tem uns 6 meses que eu não consigo ler nenhum versículo da Bíblia, eu não consigo ler sem meus óculos, pastor. Aquela visita, conversa vai, conversa vem. No final o pastor disse: ô irmã, pega a Bíblia aí para mim fazer uma leitura, fazer uma oração para irmos embora. E quando ela pegou a Bíblia e trouxe, ao abrir os óculos estava lá dentro. 6 meses sem abri-la. E os óculos tinham ficado lá dentro da Bíblia. O anjo disse para João: coma o livrinho. Tem tantos desses. Às vezes está lá na sua estante há 20 anos. O anjo disse para João: coma o livrinho. A fé de rapto está nessas mensagens, irmãos. E ela precisa entrar dentro de nós. E é exatamente isso que aconteceu. Eles são perfeitos, o Evangelho. Mas o Espírito não somente trouxe todas as coisas às suas mentes, mas ele ensinou-lhes mais sobre a verdade que eles já tinham. É assim que Paulo recebeu suas revelações. Concernente a isso, ele disse: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Isso dá um descanso para nós, saber que o evangelho de Paulo é um evangelho que veio do Senhor Jesus. E ele descansou tanto nisso que ele terminou dizendo: se um anjo do céu vier e pregar outro evangelho, além do que eu tenho vos pregado, seja anátema. Paulo tinha tanta convicção do evangelho que ele estava pregando, da experiência do caminho de Damasco, da experiência no deserto da Arábia por 3 anos e meio, debruçado nos pergaminhos, lendo dia e noite aquilo, sabendo que ele era o apóstolo dos gentios. Ele pediu para Pedro, agora Pedro era apóstolo para os judeus, ele disse: deixa-me ver suas cartas. Olhou as cartas de Pedro, conferiu as cartas de Pedro, porque ele sabia que aquilo estaria no Novo Testamento também e seria endereçado aos gentios. Paulo sabia tanto quem tinha dado a revelação para ele, que quando Pedro comportou daquela forma que nós sabemos, Paulo olhou para Pedro e apontou o dedão assim para Pedro e disse: tu
sendo judeu, quer viver como gentios? E agora quer nos obrigar, gentios, a vivermos como os judeus? Porque na ausência dos irmãos judeus, Pedro estava achando boa a liberdade dos gentios. Mas quando os irmãos judeus chegaram, então Pedro mudou o comportamento, não queria mais estar junto com os gentios, não queria comer misturado com eles. Então Paulo repreendeu ele severamente na presença de todos. E o profeta de Deus, quando esteve ali do outro lado, ele perguntou para aquela voz que o conduzia: os de Paulo entraram? A voz disse: sim. Ele disse: então os meus também entrarão, porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Então você pode confiar nessa Bíblia. Porque ela é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Faço-vos saber que o evangelho que a mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, verso 11 ao 12. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Um dia, quando Jesus estava na terra, certo homem importante veio visitá-lo. Este homem disse: Rabi, bem sabemos que és mestre enviado de Deus, mas você vai notar que Jesus o interrogou abruptamente. Ele voltou-se para Nicodemos e as palavras que ele falou podem bem ser parafraseadas assim: eu não sou um mestre. Eu sou o cordeiro sacrificial pelo pecado. Eu estou tornando possível o novo nascimento pelo Espírito, pelo meu Espírito, mas vem um que é o mestre, ele é o Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, ele veio como o cordeiro e como o profeta, mas quando ele voltou sobre a igreja, pelo seu Espírito, ele tornou-se o mestre. E para cada era ouvimos a mesma verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, somente um homem cheio do Espírito pode ouvir a revelação para aquela era. Então você pode concluir que você é cheia do Espírito Santo, porque você ouviu a revelação de Deus para esta era. Você viu o Pai no Filho. Você compreendeu a divindade, você tem a revelação da divindade. Você recebeu Elias. Nenhum outro pode. Não, Senhor, eles não podem, porque é exatamente isso que Paulo disse em 1 Coríntios 2, versos 6 ao 16. Agora isso deve fazê-lo regozijar. Você tem o Espírito Santo, não tem? Nós temos? Então isso deve fazer com que nós regozijemos. Tem coisa maior do que o Espírito Santo, não, irmãos. Não tem presente maior que Deus poderia dar para a igreja, para vencer essa era. Ele nos deu do seu Espírito. Há uma doutrina sem fundamento extremamente peculiar que está causando muitos mal-entendidos e rancores. Porque quando os pentecostais dizem que você deve falar em línguas, senão você não foi batizado com o Espírito Santo, eles estão ou negando que grandes homens como Knox, Moody, Taylor, Goffert, Calvino e muitos outros. E eu vou mais além um pouquinho. Até o próprio Senhor Jesus, então, não tinha o Espírito nele.
porque você não encontra nenhuma passagem bíblica do Senhor Jesus Cristo falando em línguas estranhas. No entanto, ele recebeu todo o poder. Ele disse em São Mateus, finalzinho do Evangelho de São Mateus: todo o poder foi me dado no céu e na terra. E não falou em línguas. Olha que coisa é ter um profeta. Isso desmonta qualquer denominacional. Então Jesus não tinha o Espírito Santo? Ele nunca falou em línguas, a Escritura não registra, o livro de Atos não fala, a Bíblia não fala que ele fez isso. No entanto, Jesus, pregando a palavra, foi a maior língua estranha para o mundo religioso do seu dia. Eles não entendiam nada que Jesus falava. Mas você entende tudo. Nós entendemos tudo. Porque Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E outros receberam o Espírito, dizendo que todos eles secretamente falaram em línguas e não estavam cientes do que estavam acontecendo. Ora, isso não é verdade. Não, Senhor, isso é um grande erro. As línguas não são a evidência de ser cheio do Espírito. É simplesmente uma das 9 manifestações mencionadas em 1 Coríntios 12. Não há nenhuma escritura que diga que você recebe o Espírito Santo falando em línguas, ou que você... Mas diz que depois que todos foram cheios do Espírito, eles falaram em línguas, e posteriormente diz que eles profetizaram. Graças a Deus por isso. Nós temos ouvidos. Então abre seus ouvidos aqui, ó, para nós ouvir uma outra verdade de Deus. Mensagem Testemunhas, parágrafo 190. Eu queria ler a do 78 até lá, mas tempo é bênção. Você já pensou se não fosse o tempo para delimitar os problemas? Se a gente entrasse em um problema e ele se tornasse eterno, misericórdia, né? O profeta diz: buscai, abra os ouvidos, todos vocês, irmãos, pela internet, fica com o ouvido bem aguçado aí. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Pastor, eu tenho que trabalhar. Sábado, domingo, feriado, dia santo, de manhã, de tarde, de noite, madrugada. Então tá. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Você já testemunhou ser isto a verdade? Ele estava aqui antes falando da viúva que receberia Elias e que recebeu Elias. E quando ela estava ali, naquela hora de prova mesmo, ela não negando a fé, Deus mandou Elias lá na casa dela. Mas vai chegar a hora que essas coisas vão entrar em cena no nosso meio, porque tudo vai ser tirado de nós. Casas, carros, emprego, posição, tudo. Aí nessa hora a fé vai entrar em ação. A viúva não tinha mais nada, ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ela só tinha isso. Também não adianta nada você não trabalhar e cruzar o braço: já que é para buscar o reino de Deus, eu vou só orar, ler e vou fugir da minha responsabilidade. Mas coloque sua vida na balança. A minha vida espiritual não pode estar na balança abaixo da minha vida natural. Eu lembro quando eu era criança, a gente ia na feira, tinha uma balança lá estranha, a pessoa segurava ela lá, tinha tipo uma vara, aí colocando o peso de um lado, até que pesava o produto. Hoje é digital, até a balança é digital, né? Cuidado, senão a gente vira crente digital.
Mas naquele tempo a gente via isso de uma forma muito clara. E até hoje isso é símbolo para a área jurídica. Você vê lá a balancinha que eu estou falando. 2 pesos, 2 medidas, 1 peso, 1 medida, 3 pesos, 3 medidas, por aí vai. Então a sua vida, a minha vida espiritual tem que estar na balança, no mínimo na lei da média. Assim. Se a espiritual fazer isso, a natural sobe. Se inverter, agora, ora, natural desce. É assim. Agora tem gente que a natural está lá pertinho do céu. A espiritual está lá pertinho do chão. Você já testemunhou isso ser a verdade? Que buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas? Você já testemunhou isso? Quem já testemunhou isso? Amém, que coisa boa. Aí o profeta diz: coloque Deus primeiro. Foi o que o profeta Elias exigiu daquela irmã. Faz para mim primeiro. Se fosse uma rebelde, uma incrédula, uma manufaturada, dizer: eu fazer para esse homem primeiro e deixar meu filhinho morrer? Não. Que é isso? Vou fazer não. Só tem esse bocadinho. O profeta diz: coloque Deus primeiro. Esse aqui é mais forte ainda. Tem gente demais devendo Deus. Demais mesmo, devendo para Deus. O pastor Joaquim, poucos dias atrás, falou numa escola: pague a Deus. Aí ele diz assim, ao profeta dizendo: pague seus dízimos primeiro. Pague tudo primeiro. Pague a Deus. Ore primeiro de manhã. Ore através do dia todo. Dê a Deus o primeiro lugar em tudo. E você será uma testemunha. Se Deus tomar o primeiro lugar da minha vida, sabe o que eu vou ver? É o que eu ouvi no encontro, na primeira pregação de terça-feira, que o profeta de Deus fez essa Bíblia funcionar na sua geração. E terminou na escola do encontro, quando o irmão Júnior, o pastor Júnior Fialho, colocou a mão sobre aquela Bíblia lá. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar e fizermos tudo isso que o profeta nos ensinou, então nós vamos ver essa Bíblia funcionar em nós. Sempre eu fiquei inquieto com uma coisa: é muito bonito, eu amo dar testemunho do irmão Brana. Mas dar testemunho do irmão Brana só, não. Eu preciso ver Jesus agora. Na igreja. Porque quando a igreja estava orando, Pedro foi receber uma visita na prisão. O anjo do Senhor entrou ali, abriu os portões e Pedro saiu. Mas aquela igreja primitiva estava nessa condição que o profeta estava dizendo. Eles não estavam embaraçados em nada aqui da terra. E nós precisamos nos desprender desse terreno. Vocês estão ouvindo? Nós precisamos desprender dessa casca, dessa matéria, porque Jesus Cristo está conosco. Porque o profeta chega a dizer na mensagem A Fé Perfeita assim, ele diz: com a fé que temos, nós não subiremos. Ele diz: nós mal estamos tendo fé para a cura divina. E nós temos que ter fé dentro de nós, para se nós formos para a sepultura, nós sermos ressuscitados.
Se nós estivermos vivos, aí não precisa você estar vivo, então, eu estou vivo, pelo menos se Jesus vier agora eu tenho mais chance. Não tem chance nenhuma a mais, não. Não tem diferença daqueles que foram, não, porque aqueles que foram selados, estão selados, e quando a trombeta soar, eles vão vir primeiro. A questão é se essa fé da ressurreição está aqui dentro. Fé de transformação. E nós precisamos da fé de Jesus. Em um grau maior. Em nossas vidas. Amém? Mensagem do terceiro selo, só um parágrafo. Eu amei demais esse parágrafo aqui. Porque no dia 30, no dia 26 para cá, eu comecei comendo essas mensagens dos selos, precisando de um milagre na minha vida. E comendo elas, comecei dia 26, dia 27. E quando foi no dia 4, 5, não foi no dia 5 que eu terminei esse livrinho aqui. 9 dias. Se você entrar numa necessidade, essa Bíblia fica pequena, viu? Eu tenho dito por alguns cultos que tenho passado no campo, depois daquela mulher do México ver uma pessoa cega voltar à visão pela oração do irmão Brana, aquilo provocou uma fé tão grande nela naquela manhã, quando o médico assinou o atestado de óbito do seu filho, que ela disse assim: se aquele homem pôde dar vista para aquele garoto, eu vi. Se ele orar pelo meu filho, ele vai ressuscitar. Ela tinha uma necessidade. Por isso que ela passou por cima. O profeta disse que tinha 150 homens ali. Ela passou por 150 homens. Homens para proteger aquela plataforma. O profeta disse que ela passava por cima das costas deles, por baixo das pernas. Não teve multidão. Não teve diácono, não teve policial, não teve ninguém que conseguiu segurar aquela mulher. Porque ela precisava chegar nos pés do profeta. E ela caiu aos pés do profeta com aquele nenenzinho morto. Mas ela fez essa declaração antes: se ele pôde dar olhos, ele pode dar a vida. Agora eu te pergunto, como que Deus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, tinha ressuscitado Lázaro, tinha provado seu poder ressuscitador, podia decepcionar uma vida que passou por cima de tudo isso, colocou ele em primeiro lugar? Eu te pergunto, como que Deus decepciona uma pessoa assim? Mas quando foi na madrugada do dia 30 de dezembro, eu estava lendo essa mensagem, na sala, e veio no meu coração para cantar aquele hino, Mais um Milagre. E eu cantei em meia voz, para não acordar quem estava dormindo. Eu vou mostrar para vocês à noite, se der certo. O irmão Iraí viu, o irmão Isaac também. A condição da minha escápula, que fraturou, segundo o médico, em 7 pedaços no dia 26. Era para mim ter morrido, não morri. Era para mim fazer uma cirurgia de risco, também não fiz. Era para mim ficar com o braço bem quietinho, né? Mas ele não está quietinho. E ontem eu testemunhei da irmã que esqueceu do papo, os irmãos em Morrinhos é testemunha disso. E da irmã que tinha um problema estomacal e que quando ela esqueceu daquilo, a cura concretizou. E hoje eu saí,
Era para pegar uma tipóia lá, mas no meio da estrada eu lembrei, uai, eu não peguei a tipóia não. Quer voltar? Eu falei, não, vamos embora. Quando eu estava cantando esse hino, eu senti Jesus mexer nesse osso aqui. Isso é uma coisinha diante do poder dele. Mas esse parágrafo aqui, enquanto eu viver nessa terra, eu não vou esquecer dele. Se você vai, se só vai haver um, esse serei eu. Amém. Porque eu creio. Está vendo? É assim que você vai querer crer, veja. Serei eu, claro. Aí o profeta vem e faz essa afirmação na próxima frase aqui, ó. Ele diz assim, ó: quero viver tão perto dele, a ponto de saber que ele vai me levar quando ele vier. Jesus não vai deixar nenhum filho que vive pertinho dele quando ele vier. Eu creio nisso, isso mesmo. Assim, se houver, se todos os demais não conseguirem ir, eu estarei lá por sua graça. Porque ele me prometeu isso, e sei que irei estar lá, porque ele não pode mentir. E sei que minha alma e vida, dia a dia, dão testemunho. E procuro viver todo dia, justamente como se ele estivesse chegando, de modo que vou ser essa pessoa. É esse o sentimento que você vai querer ter. Se houver 8, eu serei um desses 8. Se houver 500, eu serei um desses 500. Não sei quanto ao outro indivíduo, mas quero ser um desses 500. E está vendo? Você quer ser um desses também? Só tem um segredinho: viva pertinho dele. Nós vamos para o 6º selo. É aqui no parágrafo, aliás, é 5º selo, irmãos. Parágrafo 62. O profeta diz assim: agora deixe-me explicar, de modo que você não falhe em ver. Enquanto você estiver tentando encontrar Deus por sabedoria, como foi no Jardim do Éden, como foi nos dias de Moisés, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Cristo, nos dias de João, nos dias dos apóstolos e até nesse dia, quando você tentar compreender e tentar encontrar Deus por sabedoria, você só vai se afastando dele o tempo todo. Você está tentando entendê-lo por essa parte aqui, ó, intelectual. Não há como. Simplesmente o aceite. Está vendo? Somente creia. Não tente entendê-lo. Somente creia nele. Se ele falou, se a Bíblia falou, você vai sempre confirmar isso com amém. O profeta falou, eu creio, vai acontecer. Essa é uma frase de Billy Paul. O profeta falou, eu creio, vai acontecer. Não consigo entender, porque, bem, muitas coisas, eu não consigo entender muitas coisas. O profeta está dizendo aqui, ele diz: não há muita coisa que eu realmente entenda ou consiga entender. Preste atenção nisso aqui, olha. Às vezes você também não entende muita coisa, fica preocupado, mas aceite a palavra. Ele disse: não consigo entender como esse jovem sentado aqui, ó, esse moço bonito, mão sábia, olha o tanto de cabelo que ele tem.
come a mesma comida que eu posso comer, e aqui está ele, bastante cabelo, esse outro aqui também, bastante cabelo, come a mesma comida que eu como. O Bruno está falando dele lá, e eu estou falando de mim. Ele disse, e eu não tenho bastante cabelo. Não entendo, dizem que o cálcio o faz crescer, e não consigo manter minhas unhas curtas. Eu nunca vi unha crescer igual as minhas. Diz que é o cálcio. Minhas unhas crescem, meu cabelo cai. Você consegue entender essas coisas? Como é que essa garota come o mesmo alimento que você, e ela vai crescendo, fortalecendo, tornando robusta, você vai diminuindo, enrugando, diminuindo, definhando. Tem um doutor que fala assim, que o seu remédio, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Isso é uma frase de um doutor aí, brasileiro, muito famoso. Mas eu estou comendo como os demais estão comendo, doutor. Eu desafio ele agora, então. Se o alimento é o remédio, por que nós envelhecemos? Por que nós vamos morrendo, então? Eu não entendo isso, como o velho ditado diz, eu não só como para mudar a posição, a seriedade, mas isso é seriedade, que eu estou falando, Mombrana falando. Ele diz, mas não cheguei ao selo ainda. Ele diz, como que uma vaca preta, os irmãos da fazenda podem me explicar? Vaca preta, come grama verde, dá leite branco. Vocês conseguem explicar isso? Mas você aceita ou não o leitinho da vaca? E se você não sabia, você sabe de onde vem o leite? Do sangue, passa pelo sangue ainda do animal. Como é que sai branco? Mas a gente bebe o leite, não bebe? Ei, mas é bom, pastor, de manhã cedo. Eu tenho 3 moças. Tem uma que fala assim, pai, o leite acabou, pai. Pai, se eu trouxe Todd, não, pai. Pequeninha, você precisa ver o tamanhozinho dela, mas se não tiver o leite e o Todd. Leite branco do qual se faz manteiga amarela. Vaca preta come grama, capim verde, produz leite branco e manteiga amarela. Você pode entender isso e explicar para nós? E sai do sangue da vaca que é vermelho. Eu certamente não poderia explicar isso. Veja, cada um é produto do outro. O leite é produto do capim, a manteiga é produto do leite. E como isso acontece, eu não consigo explicar. Não consigo explicar como 2 lírios se encontram, ou 2 flores da mesma família, e uma vermelha, a outra amarela, e uma marrom e uma azul. Não entendo isso, o mesmo sol sobre elas. De onde vem a cor? Quem coloca o doce no mamão? Você já perguntou? Quem que coloca o azedo no limão? Se o limão é da mesma família cítrica, por que o limão é tão azedo e a mexerica é tão doce, a laranja tão doce que parece que colocou açúcar, mel nelas? Todos provêm de árvores, recebem a mesma água, o mesmo sol. Está vendo? Eu não consigo explicar, mas ainda assim tenho de aceitar. Simplesmente gostaria que algum grande teólogo me explicasse como este mundo permanece em órbita. Gostaria que você pudesse cientificamente lançar para mim uma bola no ar, girando, e fazer que ela desse o segundo giro no mesmo lugar. Não dá. Você não conseguiria fazê-lo. E ainda assim isso está tão perfeitamente cronometrado que podem anunciar o eclipse do Sol com precisão de minutos daqui a 20 anos. Não possui um relógio de pulso, ou um relógio de parede,
ou qualquer peça mecânica que seja tão perfeita assim. E ainda assim, ele permanece aí, a Terra em órbita, tudo normal. E então, inclinada para trás. O profeta disse que ela foi inclinada com o dilúvio. E se ele endireitasse um pouquinho a terra? Nós temos visto Deus na nossa geração, nós um pouquinho inclinados para o mundo. E se nós endireitarmos para a palavra? O que nós não vamos ver, hein? Sim, você simplesmente se faz de tolo ao tentar, veja, não tente obter sabedoria, entender, somente creia no que ele diz. E quanto mais simples você puder chegar a ser, então aí está, você o encontrará. Agora estou tão agradecido por isso, agradecido de que ele se fez simples, para que nós pudéssemos então recebê-lo. Você já pensou se Deus fosse complicado? Aqui no 6º selo. Você está gostando disso? Pode continuar mais um pouquinho? Então vamos aqui no 6º selo, 406. É bom demais beber água. Jesus disse que todo que der um copo de água a um dos pequeninos não ficará sem recompensa. E eu sou o menorzinho. Tem muita gente que vai ser recompensada então por dar água para mim. 406. Vocês gostam de calor, né? Esses ar tão bonito aqui, vocês podiam mandar eles lá para Caldas Novas. Não liga? Calor desse. Vocês gostam de calor, que coisa boa. E o calor traz chuva, né? Dentro do carro é uma briga nossa, sabe? Aí nós conseguimos resolver. Eu saio do culto elétrico, pegando fogo, queimando, suando. Aí entra no carro nas viagens de volta, aí desliga o ar. Aí eu, gente, tá quente demais, liga o ar. Não, desliga, já esfriou demais. Eu falei, gente, não tem jeito de esfriar o meu corpo, mas tem jeito de aquecer o de vocês, arruma coberta. Pronto, aí conseguimos resolver, né? Agora na igreja é mais difícil, né? Arrumar coberta para vocês tudo, né? Já pensou? Arrumar coberta para bastante gente? É mais complicado, né? Né, irmão? Isaac? Arrumar coberta. Mas ligar esse ar aí não tem jeito não, irmão? Liga só o perto de mim, aí deixa os irmãos lá no calor, só isso aí, ó. Aí, coisa boa. Ah, tá bom. Pode ser até 18. Coisa boa, né? Eu tenho que aproveitar, irmãos. Lá nós não tem ar, nós é mais pobre. Vou pregar numa igreja chique dessa aqui, bonita, com ar-condicionado e suando, mas o que é isso, né? Vocês não gostam de ar-condicionado, não? Não gosta, né? Estão falando amém, né? Gosta ou não? Hã? Não. Ei. Pode tirar aí, irmão. Manda para nós lá. Nós gostamos. Nós. Os diáconos falam para mim assim lá, pastor, o senhor é calorento demais. Põe um ventilador lá perto de mim, mas o ventilador não resolve, não, irmão. Acho que eu vou querer um ar. Vocês podiam juntar aí, irmãos, Caldas Novas e campo todo aí, me dar um ar de presente. Vocês aqui também podem mandar. Pode mandar 2, um para o escritório também. Vocês viram aí que fazer para um pequenino é fazer para Jesus. Irmãos, eu estou brincando, tá? A gente fica tão tenso, tem que brincar um pouquinho. Mas toda brincadeira tem um pouquinho de verdade nela. Às vezes o irmão, brincar um pouquinho com o irmão lá. Às vezes o diácono lá fica lá na portaria, ele não sabe o que ele vai fazer com aquele tanto de dinheiro, né? Irmão Vicente? O senhor sabe, irmão Vicente? O senhor está sabendo, não? Não, ele falou que não. Ele não sabe o que vai fazer com tanto dinheiro. Então, ajuda os filhos de Deus que é menos favorecido.
Manda um ar-condicionado. Você acharia bom, irmão sábio? Amém. Esse é meu garoto. Será que seu pai está assistindo a escola? Eu queria brincar com ele aqui, que ontem ele brincou comigo, mas brincou. Com vontade de brincar com ele. Eu brinquei ontem, mas eu queria brincar agora sério. Será que ele está lá? Eu acho que não está, não. Ele ainda está trabalhando, que eu nunca vi gostar de sábio igual o pai do irmão sábio. Pega esse espírito, não, irmão. Não, você não arruma nem casamento. Deus abençoe, irmã Eurípides, irmão Cândido. Oh, tem tanta gente lá, mandaram aqui uma relação para mim. Abraço para vocês aí. O irmão Silvan ontem estava fazendo um serviço lá e estava querendo pôr um contrapiso de uns 10 centímetros, porque ele disse que era para umas caminhonetas Hilux parar lá na garagem. Aí eu disse para ele, mas como que é isso, irmão? Ele disse, não, é para parar 2 Hilux aqui nessa garagem do senhor. Eu disse, não, irmão, tenha dó de nós, pode fazer um contrapiso mais pouco, concreto mais fino um pouquinho, eu preciso de 10 centímetros, não. Ele disse, não, mas é 2 Hilux, pastor, que vai parar aqui? Eu falei, você está falando, Deus vai mandar? Ele disse, não, às vezes é do genro. Aí eu disse para ele, eu estou achando que o senhor está querendo um genro primeiro do que eu. Você já fez uma garagem lá na sua casa desse jeito, né? Viu, irmã Ceila? Irmão Silvan está querendo genro. Mas vamos aqui mais um pouquinho. O profeta diz, a hora está tão próxima. Você deveria estar se esforçando ao máximo. Não ter de ser empurrado. Veja, se esforçando, tentando entrar. Senhor, não me deixes fora. Vamos repetir isso aqui? Senhor, não me deixes fora. Não me deixes fora, Senhor. As portas estão se fechando, oxalá eu consiga entrar. Eu queria ler mais um pouquinho, mas meu tempo está acabando. E eu quero ir aqui em perguntas e respostas sobre os selos para nós terminarmos. No parágrafo 82, segunda pergunta, alguém pergunta para o profeta, os evangelistas devem continuar no campo? E ele responde, nesta hora, naturalmente, o que querem dizer, certamente, sem dúvida, não mude nada. Se Jesus vier amanhã de manhã, pregue hoje como se fosse daqui a 10 anos. Aí quem gosta dessa linha aí acha bom, né? Então está longe, eu posso trabalhar, posso. Mas vamos para outra frase aqui, na sequência? O profeta diz, pregue hoje como se ele viesse daqui a 10 anos. Então, por isso que eu falei de criação de filho, de responsabilidade, dessas coisas tudo. Jesus pode vir na minha geração e pode vir na outra. Mas eu creio que ele vem na minha geração. As coisas estão muito claras diante dos nossos olhos. Então o profeta diz, pregue como se ele viesse daqui a 10 anos, mas viva como se fosse ser nesta hora. Não vá se enredar agora. É sobre isso que estou tentando adverti-lo. Veja, simplesmente não seja estranho, peculiar, não mude nada. Mas se você está fazendo algo errado, ou agindo mal, arrepende-se, veja, volte para Deus, continue seu trabalho evangelístico exatamente como sempre fez. Se está construindo uma casa, continue levantando-a. Que o preguiçoso, Jesus está vindo, eu não vou trabalhar não vou construir não vou trabalhar não vou fazer mais nada, não vou dormir. Se Jesus vier amanhã, seja achado fiel no dever. Amém? Se está construindo uma igreja, não vamos construir não, Jesus está voltando. Para que construir igreja? Irmão Bonfinópolis,
O Bruno disse que é para vocês continuar construindo. Ajuda o pastor aí, viu? Se está construindo uma igreja, continue, levante-a. Ele diz, prefiro estar colocando meu dinheiro em algo assim do que ser achado com ele no bolso. Está vendo? Com o dinheiro no bolso, Jesus vem, esse dinheiro vai ficar aí. Gasta ele logo, irmão. Construa. Desfruta. Compra roupa. Come coisa gostosa. Senão, o outro vai usufruir. Assim somente prossiga, continue como está. Todos entendem agora? A congregação do profeta diz amém. Prossiga e simplesmente continue como está. Agora somente não pare, não faça nada, apenas continue exatamente como está. Prossiga servindo ao Senhor. Agora, por exemplo, se você estivesse trabalhando para alguém e soubesse que falta 15 minutos para a hora de parar, isso aqui é bom demais para os empregados, viu? O tal do empregado é uma benção. O patrão está perto, ele trabalha mais afoito mesmo, que você pensa, mas que gigante. Você sai de perto, ele vira um gatinho, senta, deita, dorme. Eu vi um videozinho uma vez, assim, indo para o trabalho segunda-feira. Aí o bichinho vai arrastando assim mesmo, mas vai arrastado, mas quase que quando vai chegando no trabalho ele cai. Aí na sequência, saindo do trabalho na sexta-feira, mas o bichinho vai, ó. Falta só 15 minutos, já vamos guardando as enxadas, já vamos deixar o carrinho para lá, já vamos desligar a máquina de fazer botina, e falta só 15 minutos, meia hora, não, vamos parando aí, senão vai parar atrasado. E aí vamos parar de costurar a botina, e vamos parando, vamos parar de construir, vamos parar de roçar o pasto, vamos parar, e aí vai parando. Falta só 20 minutos, falta só 15 minutos. Meu Deus, hein? Bem, você diz, só mais 15 minutos, assim é melhor eu ir sentar. Esses 15 minutos lhe seriam descontados. Se está plantando trigo, plante seu trigo. Se está colhendo batata, continue colhendo-as. Diz bem, ninguém as comerá. Continue colhendo-as. Isso não faz nenhuma diferença, colha-as mesmo assim, está vendo? Sim, simplesmente continue como está. Recebi uma carta de alguém outro dia, alguém lhes disse, bem, o tempo está próximo, vendam a fazenda, agora vocês não precisam do alimento do qual vivem na fazenda, diz, porque esse milênio vai começar e não precisarão dele. Alguém fez uma cartinha para o irmão Brano assim. Um homem chegou um dia desesperado lá e procurando o irmão Brano, diz, me falaram que o milênio está por aqui e tal. E o irmão Brano olhou assim, não estou sabendo de nada. Não, mas diz que estão pregando isso. Isso o profeta disse, não sei do que você está falando. O profeta foi muito central. Por isso nós não caímos em tonterias. Nós temos o que ele disse, do jeito que ele disse. Não é alguém dizendo que acha que ele disse de certa maneira, não. Por isso, siga em frente. Enquanto o período da tribulação estiver se dando, seus filhos não serão salvos. Deixe os filhos terem a fazenda, onde possam se alimentar dela, mas vocês vendam a fazenda ou algo assim, eles dizem isto. E eu disse, que coisa, se soubesse que ele viria amanhã e fosse fazendeiro, eu faria minha semeadura hoje. Certamente, se ele me fez fazendeiro, vou permanecer exatamente no meu dever. Isso mesmo, se ele me fez um mecânico, dizem que, em outra pregação, ele diz assim, se ele viesse amanhã, ou nessa manhã, eu soubesse que ele viria nessa manhã, ele diz, eu estaria aqui pregando o Evangelho.
Alguém disse outro dia, um indivíduo entrou e disse: ei, irmão Brana, acho que é aqui que ele fala isso. Sabe de uma coisa? Ele disse: vou lhe dar o outro jogo de chaves. Irmão Brana, vou te dar o outro jogo de chaves. Comprei um carro novo. Ele disse: vou lhe dar o outro jogo de chave. Disse ao seu pastor, vou lhe dar o outro jogo de chave, porque o arrebatamento pode vir. O irmão sabe e disse: não vou precisar mais dele. Olha a fé desse irmão. Pastor, eu vou te dar meu jogo de chave, porque o arrebatamento está vindo, eu estou indo. O pastor ia ficar para trás, veja. Isso é se preparar, não é? Muito bem, todavia essa é assim que é, veja, não devemos ser assim. O profeta disse para Billy Paul assim: Billy, se Jesus vier e eu estiver pronto e você não, ele vai me levar e te deixar. Em outras palavras, Billy, não é porque você é filho do profeta que você vai subir, não. Saiba de uma coisa, Billy: se Jesus vier e você, filho, estiver pronto e eu não, ele vai te levar e me deixar. Então, estejamos prontos, porque ele já está voltando. Fique como aquela moça de Chicago, prima órfã. O profeta disse que ela, no dia exato, estava vestida, pronta, e quando foi dando a hora, com o buquê na mão, foi para a porta e ficou ali esperando, com todas as críticas sendo ridicularizadas desde o primeiro dia até aquele momento, mas ela estava vestida, calçadas, prontinha, com o buquê na mão, e sofrendo crítica. Sua boba, tadinha dela, ela está achando que ele vai vir, um homem rico daquele vai te querer, o dono dos céus, o dono da terra, o Senhor dos senhores, uma noivinha dessa aí. Ela disse: mas ele me prometeu. Ela não recebeu a promessa de terceiro, não. Ele me prometeu. Se ele nos prometeu o céu, tem céu. Para mim, para você. E quando o relógio marcou na hora certinha, eles começaram a ouvir a carruagem, os galopes dos cavalos, a poeira subindo, carruagem parando, e ela só disse para elas assim: adeus, priminhas. Foi embora. Nós vamos dar adeus para este mundo. Nossas priminhas denominacionais. Nós devemos ser um cristão sensato e sólido. Coisa difícil, né? Que se eu fosse pregar, dava outro sermão sobre ser sensato. Mas eu vou pregar um dia desse sobre isso, para o meu povo. Ser sensato, sólido. Veja, que fui colocado aqui para trabalhar até o último minuto. Gente, não tem coisa melhor do que estar no posto do dever, até o último minuto. Tenho um serviço a fazer e serei achado fiel exatamente no posto do dever. Se ele vier esta manhã, quero estar de pé bem aqui no púlpito. Eu disse outro dia para os irmãos, às vezes a gente fica observando, tem gente que é difícil demais de Deus trabalhar com ele. Porque se ele estiver em bonança, ele some dos cultos.
Se ele está desempregado, ele cai nos pés do altar: Senhor, abre a porta do emprego para mim, Jesus, eu preciso. Aí Jesus abre a porta do emprego, aí ele some, porque tem que trabalhar até morrer. Eu disse: tem gente que Deus não pode abençoar eles, não. Aí eu disse assim: que diferença faz você vir para um culto se você está enfermo? Que diferença faz ficar 2 horas aqui no culto? Às vezes fica 3 horas esperando aquele doutor na sala de espera, e você está ali com dor, sofrendo, esperando por um homem que às vezes não pode fazer nada por você. Então eu disse assim, ó: se tiver tudo bem, eu quero estar na igreja. Amém? Você pensa assim? Está tudo bem, eu venho porque está tudo bem. Obrigado, Senhor, porque está tudo bem. A coisa virou: eu vou estar aqui, sabe por quê? Porque agora eu preciso da graça dele. Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe que eu preciso de Ti. Eu estou aqui. Se não tiver emprego: Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe que eu preciso de um emprego. Abre uma porta para mim. Aí ele abre. Abriu a porta do emprego. A posição do cristão deveria ser: Senhor, obrigado, eu estou aqui em gratidão para louvar, para entoar, para adorar, para fazer o meu culto, porque o Senhor cuida de mim. Você está sadio? Então venha porque você está com saúde. Você está doente? Venha porque você precisa da cura. Sabe por quê que muitas pessoas receberam curas nos dias de William Branham? Pessoas às vezes ficavam dias. Eu li agora um homem chamado enviado de Deus. Pessoas ficavam semanas na chuva, para receber uma oração do profeta. Deus vai deixar uma pessoa dessa enferma, irmão? Semanas na porta de um auditório ali esperando uma chance para entrar. Deus não vai honrar uma fé dessa? Agora tem gente que adoece: eu não vou não, porque estou doente, estou dodói. Jesus sabe que eu estou dodói, então eu não vou para a igreja não. Alguém disse para mim esses dias: você vai para o culto? Eu falei: eu vou, porque se eu ficar aqui, eu estou nessa condição. Falei: de todas as formas eu estou lá. O senhor vai suspender a vigília? Eu disse: não. De todas as formas eu preciso mais dele. Então não interessa a condição. Deus ama crente como Jó. Deus deu muitas coisas. Jó era cristão. Deus tirou tudo de Jó. Jó continuou sendo o mesmo cristão. Ele não mudou 1 milímetro. Ele não murmurou de Deus. Ele não abriu sua boca nenhuma vez. E sabe onde foi mesmo que Jó encontrou a maior vitória de sua vida? Foi no ponto zero. Lá no zero. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jó louvou a Deus naquela situação, aquilo estremeceu o coração de Deus. Deus então empurrou Satanás para lá. Satanás teve que sair da vida de Jó. Deus deu tudo de volta para Jó, porque Jó foi tão fiel a ele lá naquela condição. Agora imagine isso: um cristão da nossa era, na lepra, coçando, raspando aquilo, nessa condição. Imagina uma pessoa nessa condição, na lepra. Não tinha um lugar no corpo de Jó que poderia colocar o dedo, feridas, fétido. Ninguém queria Jó. Nem a esposa de Jó queria Jó mais. Jó não tinha amigo. Jó não tinha nem esposa. Mas sabe quem que Jó tinha? O mesmo Deus lá no coração dele. Deus deu,
Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ah, amados, tudo que nós precisamos nessa reta final da mensagem é fazer com que Deus agrade de nós. E não há impossível então quando nós agradarmos realmente a Ele. Não tem doença, não tem problema, não tem porta trancada, não tem macumba, não tem demônios do inferno que possa fazer frente à sua oração. O anjo diz para o profeta: se você fizer as pessoas crerem em você, nem o câncer parará diante da sua oração. Crê na sua oração. Isso é tremendo. E nessa nova fase, eu vi uma coisa tão maravilhosa na mensagem do profeta, estou vendo. Sabe o que é? Não é preocupar com terceira puxada, mistérios. Mas dificilmente um culto eu faço oração minha. Nessa manhã eu fiz uma oração do irmão Brana, li uma oração do irmão Brana. Mas eu tenho visto tanta graça nas orações do profeta que se tornou tão novo, porque às vezes tem irmão que pega a mensagem e vai lá da escritura para frente, né? O irmão Brana leu aqui, eu vou passar daqui para frente. Ei, meu irmão, se você souber o poder que tem na oração de William Brana, mensagem do homem interior, lendo com a igreja. Aí eu dei uma folheada, eu não leio elas sozinho, eu leio na igreja. Eu dei uma folheada no final da mensagem e vi que uma boa parte era só oração por pessoas. Aí veio assim um pensamento: eu podia terminar a mensagem aqui. Aí algo me impulsionou num culto, disse: não, tem alguma coisa aí. Continue. E curas maravilhosas aconteceram lendo as orações do profeta com a igreja. Você diz: irmão Brana, se fosse para ele vir esta manhã, o irmão não deveria estar lá. Não, Senhor, este é o meu posto de dever. Estarei de pé bem aqui, pregando quando ele vier, dizendo as mesmas coisas que estou. Então, quando ele vier, vou direto com ele. Veja, se estiver carpindo batata, estarei carpindo com afinco. Você já pensou nisso? Tanto quanto possa. Eu desejei esse ano pregar todos os dias. Todos os dias, 365 dias. E ler todas as mensagens que estão no português. Todas. E quando eu não estou no púlpito pregando, se alguém conversar comigo, ele vai ouvir eu pregar. Se não tiver ninguém para me pregar, eu prego na rua. Eu prego na porta da lotérica, eu prego na praça, eu vou pregar como mude. Ei! Mude um dia saiu gritando na rua, se você vê eu na parte da tarde da gente, preocupa não. Mude saiu na rua um dia gritando: ei! Você já ouviu falar da graça? Você conhece a graça de Deus? Você já ouviu falar do profeta que ele enviou? Ei! Você já ouviu falar do meu Deus? E você tem um tempinho, eu queria falar para você do meu Deus, do que Ele está fazendo. Se estiver carpindo batata, estarei carpindo com afinco, tanto quanto possa. Quando Ele vier, deixarei cair inchado e irei
Lembra-se do ano do jubileu? Se estivesse carpindo como uma enxada, simplesmente continuava carpindo. Ele sabia que o ano do jubileu seria talvez dali a 10 minutos, e a trombeta soaria no ano do jubileu. Prosseguiam carregando feno e o que quer que estivesse fazendo, mas quando a trombeta soava, então deixava cair o forcado e se iam. Veja, e é assim, simplesmente continue carregando feno até que a trombeta soe. Fiquemos de pé. Senhor Jesus, permita-nos ser verdadeiras testemunhas do Senhor. O restante de dias que nos restam desse lado mortal, Pai, que possamos pregar este Evangelho com toda a nossa força, com todo o nosso coração, e não simplesmente pregar, Pai, mas permita-nos como filhos do Senhor, como igreja do Deus vivo, viver esta palavra, Pai. Viver este sermão, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o doente volte agora curado, ó Pai. Que os irmãos que estão em conexão nesse espírito, ó Pai, nessa unidade de fé, também receba a mesma bênção, ó Pai. Nós te suplicamos e agradecemos por mais esse dia, por mais esse maravilhoso nascer do sol, que o Senhor nos concede com vida e saúde, que possamos voltar para os nossos lares, abençoados, dizendo: ardia os nossos corações, enquanto a palavra era pregada. No nome santo do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua maravilhosa graça. Sublime graça do coração e adore a Ele. Você era essa pessoa, mas a sublime graça te alcançou. Mas vejo já perdido Ele me achou. Sobre o seu irmão nessa hora. Coloque a mão um sobre o outro, cantando esse corinho, adorando a Ele, intercedendo por Ele, transmitindo virtudes, cura, libertação. Comprou minha salvação. Sussurrando. Sobre essa paz, sobre essa atmosfera que o Espírito trouxe, você vai voltar para sua casa
testificando dele. Volte falando do seu Deus. Nós temos que parar de falar do que está ao nosso redor, de problemas. Vamos falar do nosso Deus. Fale do seu Deus. Fale do seu Deus. Irmãos, abraço para vocês. Igreja amada em Caldas Novas, irmãos em Vianópolis, irmãos em Tucumã, Pará, Gideones em Salvador, Nair, Helena em Alexânia, o Tabernáculo em Bonfinópolis, Fazenda Palmital, Leopoldo de Bulhões, na Maria Aparecida, irmã Selma e Geraldo, na Fazenda Santana, Vianópolis. Abraço para vocês aí em Goiatuba, todos vocês, irmão Davi, irmã Cibele, família, e irmã Aparecida Dias e Rafaela Dias em Engenheiro Navarro. Acho que está certo. Abraço fraternal em nome de Jesus Cristo. E à tarde é 18 horas. Você venha para continuar recebendo as bênçãos de Deus. Em nome de Jesus.